Então vamos lá com a segunda parte do nosso vídeo, né, que é construindo tabelas. Então no vídeo anterior nós vimos os tipos de variáveis que tem qualitativa e variável quantitativa, nós temos uma subdivisão entre elas. Também nós vimos conceitos de amostra e população, que é o total e um subgrupo, um pedaço dessa quantia. Então esse aí é o conceito base que nós temos de estatística. Só que toda estatística, em outras palavras, pode dizer que isso é coleta de dados. Você coleta informações. Isso é estatística, coletar informações. Só que não adianta nada coletar e não conseguir organizar elas. Então é justamente o que nós vamos fazer agora construindo tabelas. Nós vamos organizar esses dados coletados. Então aqui nesse exemplo, eu coloquei, foi pesquisado um grau de satisfação dos clientes a respeito de um novo lanche em uma lanchonete. E os resultados foram. E aqui são todas as respostas que foram dadas. E aí, aqui eu já vamos lembrar da aula anterior, quem é a população nesse exemplo? Bom, se eu estou querendo saber o grau de satisfação dos clientes a respeito de um novo lanche nessa lanchonete, a população são todos os clientes dessa lanchonete. Ponto. Agora, qual é a amostra? Repara, quantas pessoas foram entrevistadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Isso quer dizer que a amostra foram 24 clientes. Então, de todos os clientes dessa lanchonete, que nós não sabemos, nós não precisamos saber quantos são, foram perguntados para 24 clientes o quanto eles gostam desse novo lanche que tem nessa lanchonete. Sacaram? Então, vamos ver desses resultados. Então aqui tem bom, regular e ruim, foram que as pessoas disseram. E nós precisamos primeiro construir uma tabela para organizar esses dados. Então nós vamos começar assim. Uma tabela, ela é construída como? Eu tenho variável. Então nessa coluna aqui eu vou colocar bom, regular e ruim. Por quê? Porque foram as respostas que foram colocadas para a gente. Se tivesse um péssimo aparecendo aqui, eu teria que colocar aqui bom, regular, ruim e péssimo. Tá? Então, o que aparece nas respostas eu tenho que colocar aqui na variável, certo? Claro que tem o total, né? Esse total sempre vai aparecer, então depois que você colocar todas as respostas que as pessoas disseram, você vai colocar o total aqui. Depois nós temos o que nós chamamos de frequência absoluta. A frequência absoluta é a quantidade de pessoas que disse a palavra bom, que gostou. E aí você vai ter que contar e colocar aqui. Então, nós vamos denotar por FI, né, frequência absoluta. Toda vez que tiver FI, é frequência absoluta. Vamos contar? Então, bom, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 pessoas disseram que gostaram, disseram bom. Então, eu coloco o número 11 aqui. Regular, quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 pessoas disseram que o lanche é regular. Não é tão bom, mas também não é ruim. E ruim, quantas pessoas não gostaram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pessoas. Então, a maioria gostou do lanche, né? E aí, quando você pega o total, esse resultado tem que dar exatamente o número de pessoas que responderam a pesquisa. Então, a gente faz 11 mais 8 dá 19, 19 mais 15 dá justamente 24. Então, aqui a gente já coloca as coisas. Nós temos, então, 24 pessoas no total. E o último item da nossa tabela é a frequência relativa, que nós chamamos de FR. O que é frequência relativa? Frequência relativa é você pegar o número de elementos de um resultado. Então, vamos pegar o bom. Quantas pessoas? Foram 11. 11 pessoas disseram bom. E eu vou dividir pelo total de pessoas, que é 24. 24. Quando eu faço essa conta, isso vai dar aproximadamente 0,45. Ok? Dá aproximadamente 0,45. E eu vou fazendo com os outros também. Então, 8 dividido por 24 vai dar quanto? Isso vai dar 0,33. E por último, 5 dividido por 24. Isso é 0,20. Ok? Feito isso, quando eu somar, necessariamente aqui tem que dar 1. Tem que dar 1, certo? Porém, vamos ver se isso dá 1 realmente?
Vamos pegar lá, ó, 0,45 mais 0,33 mais 0,20. Isso dá quanto? 5 com 3 dá 8, certo? Então seria assim, ó, 0, aqui tem um 8, e aqui tem 4 com 3 dá 7, 7 com 2 dá 9, dá 98. Opa, não deu 1, deu 0,98. Professor, quer dizer que está errado? Não, não está errado. Quer dizer que é só um erro de aproximação, porque na verdade quando você faz 11 dividido por 24, não dá 0,45 exatamente, dá 0,45 e tem um monte de número aqui. A mesma coisa, aqui não é só 0,33, é 0,33 e um monte de número. Então, esses pequenos números que a gente elimina, que a gente desconsidera, eles podem dar essa diferençazinha aqui. Então, o que a gente faz? Nós podemos arredondar, né? Faltam justamente, ó, 0,02. Se eu somar 0,02 no número de cima, isso dá 1. Então eu vou fazer um arredondamento, ó. Fazer assim, ó, ao invés de colocar 33, eu vou colocar 34. Eu vou colocar 34. E ao invés de colocar 20, eu vou colocar 21. Quando eu faço esse arredondamento, dá certinho uma unidade, certo? Então, justamente esse aqui é uma tabela. Construí a tabela, organizei, fica mais fácil de ver. A intenção de fazer isso é justamente a facilitar. Então, quantos bons, quantas pessoas gostaram? Deixa eu apagar o... Ah não, se eu apagar vai vir aqui, né? Quantos bons, né? Ó, imagina que tá assim. Aí você fala, quantas pessoas disse que o lanche é bom? Aí quando você olha, você teria que contar um por um. Ó. 1, 2, 3, ou seja, de cara fica difícil você ver quantas pessoas. Aqui na tabela fica mais fácil. Quantas pessoas dissem bom? Aqui, ó, 11. Pronto, você já sabe. Quantas pessoas disse ruim? Aí você olha aqui, um monte de ruim. Tem 1, 2... Até você contar todos, demora um pouco mais. Então, construindo uma tabela, ó, quantas pessoas disse ruim? Aqui, ó, 5. Pronto, fechou. Certo? Então, a ideia de construir uma tabela é facilitar a sua visualização, tá? Nós temos um outro exemplo. Olha só, aqui tem muito mais números. Vamos ver aqui. Ó, a seguir tem-se a representação do número de touchdowns marcados por todos os 119 times de futebol americano na primeira divisão da NCAA da temporada de 2016. Touchdowns basicamente é como se fosse um gol, só que do futebol americano, e vale muito ponto. Então as equipes, elas, quanto mais touchdowns eles marcam numa partida, mais pontos eles ganham, que ajuda na vitória. E aí, aqui já está falando, ó, esses 119 times, isso quer dizer que eu tenho 119 números aqui. Então, essa aqui representa uma equipe que fez 15, esse aqui é uma outra equipe diferente que fez 15, essa aqui é uma diferente que fez 18, ou seja, tem muito time aqui. Agora você imagina, você tem que construir uma tabela com isso. Para quê? Isso vai facilitar muito a nossa vida, porque ficar contando uma coisa, deixa eu voltar rapidinho, uma coisa é eu contar 24 palavras, né, dessa forma, de forma rápida. Outra é você contar tudo isso de números. Então, se você construir uma tabela e mostrar para a pessoa, vai facilitar muito mais a compreensão do que você está fazendo, tá? E outro detalhe, se eu fizer o mesmo sentido, vou voltar de novo. Aqui eu falei para vocês, ó, na variável eu vou ter que colocar tudo que foram as respostas. As respostas foram bom, regular, ruim, certo? Porque só tem bom, regular, ruim. Se eu fizer a mesma coisa, seguir meu raciocínio, eu teria que colocar, ó, 1 para 15, 1 para 18, 1 para 17, 1 para 21, 1 para 24, 1 para 22, 1 para 25. Repara que eu ia ter muitas linhas, muitas mesmo, certo? Então, quando tem muito número assim, nós geralmente usamos um agrupamento. Nós vamos construir intervalos para facilitar a nossa vida. Para a gente entender melhor, vamos fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, é calcular a amplitude total. O que é isso? Pega o maior número que aparece, então aqui está mais ou menos organizado, o maior número é 89. E aí você vai subtrair pelo menor número, que vai ser 15. Então aqui, ó, 89 menos 15 dá 74. Então a gente vai precisar desse número aqui. Para quê? Para fazer o passo 2, que a gente vai chamar de amplitude da classe. Já já a gente vai entender o que é essa classe. Então, amplitude da classe, o que você vai pegar? Você vai pegar esse número 74, ó, nós representamos pela letra H, e eu vou dividir por 6. Isso vai dar aproximadamente 13. Ele não vai dar 13, isso aqui vai dar 12, alguma coisa. Só que eu sempre arredondo para cima, tá? A amplitude da classe, o número que der aqui, você arredonda para cima, tá?
Então, com 12, o próximo número depois de 12 vem o 13. Então, por isso que está aqui. Tá, para que fazer tudo isso, professor? Vamos para frente. Nós vamos começar a construir a nossa tabela assim, ó. Vamos lá. A variável vai estar aqui. Lembra que eu falei? A variável são todos os valores que aparecem para nós. Então, nossa, todos os valores estão 15, 18, 15, 18, 17, 21. Então, se eu fosse fazer do jeito antigo, eu teria que ter cada uma dessa linha, seria um valor. Então, eu teria 15, 18, 21, e aí que eu falei, vai ficar muito grande. Então, para evitar isso, eu vou fazer grupos que nem já está aqui, já está feito, já está pronto. São grupos ó, que começa no 15 e termina no 28. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego o menor valor, que é 15, ó, e aí eu vou somar 13. Por que somar 13? Vou voltar rapidinho. Porque o minha amplitude da classe deu 13. Isso quer dizer que a cada intervalo eu vou somar 13 unidades. Então, aqui, ó, começando do 15, eu somo 13, vou para o 28. Aí eu repito o 28 aqui, né? Já eu explico o que significa isso. Eu repito o 28 aqui, e eu somo 13 de novo. 13 mais 28, 41. Aí 41, repito, mais 13, 54, mais 13, até chegar no final, ó, 80, mais 13, 93. Aí vocês perguntam, professor, mas como é que você sabe que vai parar aqui no 93? Por que não tem um 93 e soma mais 13? Vou voltar de novo, no slide anterior, por causa desse número que eu coloquei aqui, ó. Se eu coloco 6, quer dizer que eu vou ter 6 linhas, de fato, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse dividido por 5, eu teria 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse dividido por 7, eu teria 7. Então, teria uma a mais. Sacaram a ideia? Então, quando você calcular essa amplitude da classe, esse número, eu coloco 6 porque geralmente, né, para a maioria dos dados, você colocar 6 está bom. Mas você pode colocar 5, 4, 7, você pode colocar o número que você quiser aqui, desde que ele não seja muito pequeno e também nem muito grande. Então, geralmente, eu sempre escolho 6. Tá? Então, essa aqui é a primeira estrutura. Então, você já vê que eu já consigo agrupar os elementos dessa forma. Agora, por que tem essa barrinha? Está esticado aqui, tem uns pontilhados, né? E eu estou repetindo o 28 aqui no 28 do começo. Primeira coisa, isso aqui está dizendo o quê? Eu preciso do meu FI, certo? Lembra o que é FI? É eu contar quantos números que estão nesse intervalo que vão aparecer aqui. Então aqui eu vou contar todos os números de 15 até antes de chegar no 28. É por isso que desse lado tem uma barrinha, quer dizer que eu vou contar o número 15, e aqui não tem uma barrinha, quer dizer que eu não vou contar o número 28, eu vou ter que chegar com o número antes de 28. É por isso também que eu tenho que repetir o 28 aqui, porque se eu não conto ele na de cima, eu preciso necessariamente contar nele na de baixo. Sacaram a ideia? Então é só a gente fazer, ó, 15. De 15 a 28, quantos números eu tenho aqui que vai de 15 a 28? Eu já fiz, né, essa conta. Eu já tenho uma colinha aqui, senão vai demorar demais. Olha só, tem 21 números. Então, se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e ir contando todos os números, até chegar antes de 28, eu tenho 21 números nessa tabela. De 28 a 41, ou seja, nesse intervalo, então, ó, o 28 ele aparece a primeira vez aqui, ó. Então, ó, 28, então 1, 2, e eu vou contando até chegar antes do 41, eu tenho 48 números. E aí vou indo, deixa eu já preencher aqui, ó, de 40 a 54, 33 números. Se vocês quiserem se aventurar e contar um por um, podem contar, tá? Isso aí, só parar o vídeo e dar uma olhada, dar uma conferida. 54 a 67 são 16, de 67 a 80 só tem um número, e de 80 a 93 só tem um número. Um detalhe legal aqui é que, professor, mas 93 não tem na tabela. Exatamente. Os números que aparecem aqui não necessariamente precisam aparecer na tabela, tá bom? Então, ó, você começa pelo 15 que está aqui, mas quando você terminar ele, o último número não necessariamente precisa aparecer, tá? Então, aqui o total dá 119, que é o número de touchdowns, né, das equipes. E aí a frequência relativa segue a mesma ideia da tabela anterior. Como é que a gente calcula? Pega o 21, divide por 119. Isso aqui vai dar 0,17. Depois, 48 dividido por 119, 0,40. Só lembrando que esses valores que eu estou colocando não são bonitinhos, assim, não são exatos. Ele é 0,17, tem um monte de número. Só que aí a gente faz esse arredondamento, tá? Aqui vai dar 0,27.
0,27. O 2,7 está meio feio, mas é 0,27. Aqui 0,13. Aí 0,01. Aqui 0,01. Opa, deixei passar aqui. Aqui é 0,14, senão não fecha. Esse aqui é o que eu falei para vocês. Ó. Se eu deixar assim, vai faltar unidade para eu fazer. Então aqui necessariamente tem que ser 0,14. E aí novamente eu repito, tá errado eu fazer isso? Não. Se você arredondar números pequenos, sua diferença de 2 décimos, 1 décimo, não tem problema nenhum. Né? Então você arredonda. Mas se a diferença for, por exemplo, de 10 décimos, tiver uma diferença muito grande nessa conta que você fizer, aí tem alguma coisa que você calculou errado. Geralmente, na maioria das vezes, você tem que conferir isso aqui. Ó. Essa soma tem que ser igual à quantidade total, que no caso aqui é 119. E ele já fala, nesse caso do enunciado, ó, que são 119 times, então tem 119 números. E aqui está confirmando justamente isso. Beleza, gente? Só para finalizar, para que serve a frequência relativa se eu já contei a frequência absoluta? Ou seja, a frequência absoluta nós vimos que é quantas vezes essa variável aparece, ou seja, de 15 a 28, até antes de 28. Quantas vezes? Aparece 21 vezes. Por que eu vou querer a frequência relativa? A frequência relativa é a mesma coisa, até que colocar um sinal de igual, é a mesma coisa de que porcentagem. Vamos colocar o sinal de porcentagem, certo? Então, quando eu olho para 0,17, isso aqui é a mesma coisa de 17%. Ou seja, 17% do total de números aqui, eles estão de 15 até antes de 28. Meu Deus. Minhas setas aqui estão complicadas. Mas aí, ó, 40%... Ah, professor, como é que você está fazendo? Aqui no número 40, a vírgula não está aqui, você pega a vírgula e anda duas casas. Uma, duas. E aí vai ficar o número 40. Ou só colocar, ó, aqui não é 27? Então é 27%. 27%. Certo? E assim a gente vai indo, ó, 14%. 14%. Aqui é 1%. E aqui é 1%. Quando nós somamos tudo isso, isso aqui dá justamente 100%. São 100% dos nossos dados, tá? Então, essa porcentagem, em algumas situações, ela vai nos ajudar, tá? Da mesma forma que se você estiver olhando e entregar uma tabela assim para a pessoa, é muito mais fácil. Um conjunto de dados assim para a pessoa, né, é muito mais fácil você entregar uma tabela para ela ver e analisar os dados, tá? Então, é isso. Bons estudos a todos e até mais.